Amém, queridos irmãos, chegamos à quinta-feira, primeira semana de um novo volume do Alimento Diário, intitulado Cristo, o Centro da Obra de Deus. O título desta primeira semana é O Pano de Fundo da Carta aos Colossenses. O título da quinta-feira, A Importância do Aperfeiçoamento. Os versículos, Filemão, versículos 10 e 11, que dizem: Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia. E obrigado, Senhor, por tua palavra encorajadora. Antes, Senhor, como Onésimos, éramos inúteis, materiais para o lago do fogo. Estávamos presos, mortos, no curso desse mundo, nos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nos deu vida. O rio da graça nos alcançou, nos tomou do curso desse mundo, nos transportou para o teu reino. Hoje, esse material inadequado, esse material que iria para o lago de fogo, é um material útil na tua obra. Hoje somos pedras que vivem para a edificação da habitação de Deus no Espírito, por tua graça, por tua misericórdia, por tua vida. Tudo vem do Senhor, tudo foi o Senhor que nos deu, assim como é o Senhor que nos capacita a servir, que nos capacita a ser útil. Obrigado, Senhor, e que cada dia mais o Senhor nos aperfeiçoe para que possamos ser servos fiéis, servos prudentes, servos úteis a ti, a tua obra. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então no dia de hoje, quinta-feira, o título é A Importância do Aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha uma visão muito clara de que, apesar da grande revelação que ele recebeu, sozinho ele não conseguiria levar a cabo a incumbência que Deus lhe deu. Então, ele não só pregava o evangelho, levantando igrejas, mas ele tinha também um encargo de aperfeiçoar missionários. O que seria isso? São pessoas, irmãos, não é? Que ele aperfeiçoava para enviar para outros lugares, para pregar o evangelho, para levantar a igreja, para cuidar dos irmãos. E o resultado desse aperfeiçoamento nós vemos na igreja em Colossos. Por quê? O apóstolo Paulo, ele não foi ele que levantou a igreja em Colossos, assim como não há registro de que ele passou por Hierápolis, por Laodiceia, cidades próximas ali de Colossos. Há uma referência a Epáfras no começo da epístola aos Colossenses. No capítulo 1, versículo 7, ele fala, Paulo, escrevendo, ele diz: segundo, fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Mais à frente, no capítulo 4, versículos 12 e 13, novamente Epáfras é citado por Paulo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Então, esse Epáfras, muito provavelmente, foi o responsável por pregar, levantar ali essas três igrejas, cuidando desses irmãos. Por isso que Paulo cita Epáfras. E da onde vem Epáfras? Aí é o encargo do apóstolo. Aí entra o encargo do apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo foi para Éfeso, isso você pode ver bem em Atos 19 e Atos 20, ali tem um registro. Quando Paulo foi para Éfeso, ele pregou o evangelho ali, ele permaneceu 3 anos nessa cidade. Quando nós estudamos Éfeso, nós vimos quando nós estudamos o livro de Efésios, nós vimos a respeito disso. Como aquela cidade era uma cidade importante, uma cidade que conseguiria dar base para Paulo,
para que ele montasse uma espécie do que nós temos hoje, um CEAP, que é um centro de aperfeiçoamento para a pregação do Evangelho. Nós temos o PAC também, né, o Posto Avançado de Comportagem, ou seja, são lugares para treinar, para aperfeiçoar os irmãos, para que eles preguem o Evangelho, levantem igrejas, cuidem das pessoas. Então, quando Paulo ele foi para Éfeso, ele não viu só a oportunidade, porque ele não ficava muito tempo nas igrejas, nas cidades em que ele levantava igreja, a não ser em Éfeso. Em Éfeso ele gastou muito tempo. Ele alugou um lugar chamado Escola de Tirano, que provavelmente era um lugar, como Éfeso, o pessoal de Éfeso gostava muito da questão da filosofia, provavelmente era um lugar em que se ensinava filosofia. Então ele alugou esse lugar e ali, irmãos, ele montou esse centro para aperfeiçoar irmãos, missionários, para que eles pudessem, então, ir para outras cidades, mais a fundo na Ásia. E é muito provável que Epáfras tenha sido um desses, aperfeiçoados pelo apóstolo Paulo, por esse CEAP, entre aspas, né, esse centro de aperfeiçoamento que Paulo montou em Éfeso. E foi exatamente por esse tempo da terceira viagem do apóstolo Paulo que a igreja em Colosso foi levantada. Deixa eu ler alguns versículos que mostram, irmãos, isso que eu falei. Atos 20, 31 fala: vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Isso aqui é Paulo falando com os presbíteros de Éfeso. Então aqui ele mostra: eu permaneci 3 anos em Éfeso, na cidade de Éfeso, e ali ele admoestava com lágrimas cada um. Admoestar, irmãos, é também aperfeiçoar. Atos 19, versículos 8 e 9. Aliás, eu vou ler o 8 até o 11. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga. Isso é quando ele chegou em Éfeso, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Eu li até o versículo 9. Esses discípulos que estão aqui não é um aspecto negativo. É exatamente, irmãos, o que o Senhor fala em Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, não eram simplesmente discípulos de Paulo, mas pessoas que Paulo estava separando ali para aperfeiçoar, para que esses aperfeiçoassem a outros. Então, Epáfras é um grande exemplo desses discípulos aperfeiçoados por Paulo. Voltando para Atos 19, depois que ele fala, né, que ele passou a discorrer diariamente na escola de Tirano, o versículo 10 diz: durou isto por espaço de 2 anos. Olha agora, veja só. Dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia, veja, da Ásia, ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Ele não fala todos os habitantes de Éfeso. Por quê? Porque o objetivo de Paulo não era atingir só Éfeso, era atingir toda a Ásia, porque ele mandava esses discípulos, esses que estavam sendo aperfeiçoados, para várias cidades da Ásia, e uma dessas cidades, Hierápolis, Laodiceia e Colossos. Daí, irmãos, a importância do aperfeiçoamento. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados para pregar o Evangelho, aí entra esse versículo que nós lemos de Filemão, para nós nos tornarmos úteis ao Senhor. E falando em Filemão, né, aí você tem Filemão e Onésimo, lembra? Filemão era o senhor, né? Onésimo era o escravo. Tanto Filemão quanto Onésimo eram da onde? De Colossos. Você vê isso
no capítulo 4, versículos 7 e 9 de Colossenses. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Então veja, ele está mandando a carta para os colossenses. Quem ia levar? Esses dois irmãos, Tíquico e Onésimo. Agora, a história de Onésimo, irmãos, é fascinante. Por quê? Onésimo, ele era um escravo de Filemon e ele cansou de ser escravo. O que Paulo fala na epístola a Filemon? Que, de alguma forma, Onésimo defraudou, ou seja, roubou, prejudicou Filemon. Provavelmente Onésimo deve ter pego algum dinheiro, alguma coisa e partido. E ele partiu para Roma. E em Roma, irmãos, veja, ele encontrou quem? O apóstolo Paulo. Nós não sabemos, não temos informação se esse encontro foi casual ou se Onésimo, talvez já desesperado por sua situação, porque provavelmente não deve ter conseguido durar muito em Roma com aquilo que ele tirou de Filemon, que ele roubou, defraudou de Filemon. Então talvez ele tenha se lembrado de Paulo e tenha procurado o apóstolo Paulo. Isso sou eu que estou falando. Por quê? Não tem muita informação. O que a gente sabe, o que a Bíblia informa, é que Paulo encontrou Onésimo, recebeu Onésimo e aperfeiçoou Onésimo, transformando Onésimo, como nós vimos na carta, nos versículos de Filemon, de um servo inútil a um servo útil para ele e para o Senhor. Então ele devolve Onésimo, entre aspas, para Filemon, não mais como escravo, mas como um irmão amado, um irmão fiel. Veja, irmãos, é isso que o aperfeiçoamento faz conosco. Por isso, não tema ser aperfeiçoado. Todos nós precisamos, irmãos, ser aperfeiçoados. E às vezes, nesse aperfeiçoamento, nós ouvimos palavras que nós não gostaríamos de ouvir. Em Gálatas tem um registro em que Paulo, ele trata Pedro. Se você olhar bem, irmãos, Pedro estaria acima de Paulo, não é? Mas quando Pedro faz aquela situação vergonhosa em Gálatas 2, Paulo foi lá e tratou aquilo. Ele diz, eu resisti a Cefas face a face, porque ele se tornou repreensível. Aquilo, irmãos, ajudou com toda certeza a Pedro. Não sei se Pedro gostou na hora, mas ajudou a perceber, irmãos, o que ele havia feito. Então, todos nós precisamos de aperfeiçoamento. Muitas vezes o aperfeiçoamento vem com palavras que nós não gostamos, expõe as nossas deficiências. Nós achamos, eu fiz isso, fiz muito bem. Aí vem os irmãos e falam, não, você errou aqui, aqui, aqui. A nossa vida da alma não gosta, irmãos. Mas lembre-se, tudo é para que nós nos tornemos de servos inúteis para servos úteis. Úteis para o Senhor, úteis para a obra de Deus. E o detalhe, talvez eu tenha deixado de falar, quando Onésimo encontrou Paulo em Roma, Paulo estava preso. Então, veja, é nesse período que ele escreve a carta aos Colossenses, e aí ele envia essa carta com Tíquico e com Onésimo. Para finalizar, eu vou ler aqui, página 16, último parágrafo, confirmando, irmãos, a importância do aperfeiçoamento. Antes de encontrar Paulo, Onésimo era um servo inútil. Contudo, após passar um tempo sendo aperfeiçoado pelo apóstolo, Onésimo se transformou em um servo extremamente útil para Paulo e para a obra de Deus. Vemos na experiência de Paulo com Epáfras e depois com Onésimo a importância de aperfeiçoarmos e sermos aperfeiçoados para servir adequadamente na obra de Deus. Seja aperfeiçoado, querido irmão, porque no futuro quem vai aperfeiçoar é você. E na verdade, quem nos aperfeiçoa a todos nós é o Senhor. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando agora as gravações na página do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto.
na parte de vídeos. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.